Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje vamos fazer um pequeno estudo baseado no livro de Natalino das Neves, portanto, Natalino das Neves, que escreve aqui o seu livro Seu Reino Não Terá Fim. Seu Reino Não Terá Fim. E, baseado na Bíblia, nas Escrituras, vamos fazer um pequeno estudo sobre a divindade de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, homem, Deus, Deus, homem, Deus encarnado entre os homens e, com base neste livro, seu reino não terá fim. Vamos então, com base, como eu disse, nas Escrituras, ver e mergulhar de facto de qual é a apresentação de Cristo ao mundo, qual é a sua identidade e, de facto, estudar a divindade de Cristo. Começamos pelo primeiro ponto, antes da encarnação. A palavra nos diz que ele era o Verbo, portanto este vídeo vai ser baseado em versículos bíblicos neste livro, mas como este livro está baseado em versículos bíblicos, vamos citar aqui uma série de versículos bíblicos para compreendermos a importância da identidade de Cristo Jesus nas Escrituras. Então, antes da encarnação, vemos na palavra, principalmente no Evangelho de João, a palavra o Verbo. Em João 1:1 podemos ler: o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No ponto 2, a sua encarnação. Vemos então o Verbo se fez carne. A pedra cortada do monte, portanto, muitas vezes lemos o título de pedra, que é cortada do monte, a própria rocha. Em Daniel 2, 34, 35, 44 e 45, lemos essas referências. Então podemos dizer que o Verbo, como a pedra, tomou a forma de servo. Portanto, o Verbo, que significa Cristo, sempre que falarmos na palavra Verbo, significa Cristo. E vemos então a forma de servo, o servo, em Filipenses 2, 6 e 7. E nas profecias de experiências do servo de Deus, temos como exemplos Salmos 69, 16, 18, Salmos 116, 16, Isaías 49, 1 a 12, de 50, do 4 a 9. Como servo de Deus. Portanto, continuando, o Verbo, como servo, oferece-se para ser enviado por Deus para salvar os homens que creem. Portanto, o enviado, Isaías 6, 8, no Antigo Testamento, e 13, já falava desta situação. No Novo Testamento, João 12, 39 a 41, são, portanto, as profecias reveladas acerca de Cristo. Portanto, em Zacarias temos uma das profecias principais, de 2, do 8 a 11, e depois temos o cumprimento em Gálatas de 4, 1 João 4, 9, 10 e 14. Portanto, tudo isso cumpriu-se na pessoa de Jesus Cristo. E se nós virmos as palavras de Jesus, do próprio Jesus, em João 6, 38 a 40, em João 8, 42, João 10, 36, vemos que o próprio Cristo se apresenta como o único caminho possível para a salvação. Portanto, nós temos que ter isto em mente. Não existe outro caminho para Deus a não ser em Cristo. Portanto, todas as religiões do mundo não servem se não for em Cristo, portanto, Jesus. Isto é o ponto principal do cristianismo, que se diferencia de todas as outras religiões e de todas as outras formas espirituais, é justamente na própria pessoa de Jesus Cristo. Se nós retirarmos Cristo, não existe cristianismo. Portanto, em
Outros exemplos, Mateus 10, 16, João 17, 18 e 19 e João 20, 21, também nos falam dos cumprimentos de Jesus. Portanto, para ser enviado, o Verbo foi eleito e ungido como o Cristo. Cristo quer dizer o ungido, o Messias. Ele foi revelado nas profecias. Voltamos a Isaías 61, de 1 a 3, e Isaías de 11, de 1 a 5. Depois temos o próprio cumprimento no Evangelho de Lucas 4, 14 e 21. Lucas 23, 35 e as próprias palavras de Jesus em Lucas 24, 26. Portanto, o Verbo se fez carne. Voltamos a João 1 no início. Portanto, a pedra que foi cortada do monte, como já vimos, o servo, o enviado, isto é apenas um pequeno resumo, e o Cristo, o Messias. Portanto, Cristo se fez carne, João 1,14, fez semelhante aos homens, Filipenses 2,7, Jesus, tomou a forma de servo ao fazer-se homem, ao tomar a nossa natureza, a carne, é um ato que só Deus pode fazer. Também é outra coisa muito importante, aqui que temos no livro, portanto, é que só Deus mesmo pode fazer isso. A saber, tomar a forma ao fazer-se outra natureza, natureza humana. O Criador participa na sua própria criação. Então nós temos uma participação do próprio Deus no mundo, por meio de Cristo. Outra coisa muito importante que nós temos que reter. O Criador se fez Verbo, Verbo Cristo, participa na criação para salvar os homens. Suas próprias criaturas que Deus criou. Veja Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Jeremias 31,9. E também Apocalipse 3,14. O princípio da criação de Deus. Portanto, podemos dizer que na hierarquia da criação, o homem é pouco menor do que os anjos. Salmo 8,5. O Verbo entrou na sua criação numa posição menor que algumas das suas próprias criaturas, para que pudesse morrer para nossos pecados. Hebreu 2,9. Jesus rebaixa-se ainda mais do que os anjos, tomando a forma de homem, para poder salvar o próprio homem. Portanto, o corpo humano de Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, por intermédio de, a saber, a mulher Maria, sendo mãe de Jesus, virgem, e podemos ler isso em Mateus 1, 20, 23, Lucas 1, 30, 35, para tomar a forma de servo. Ele fez servo. Ele, o Senhor, se fez servo. Ele teve de deixar de ser igual a Deus. Para tomar a forma de servo, ele teve de aniquilar-se a si mesmo, esvaziar-se completamente e tomar a forma de homem pecador. Portanto, vejam também a boa nova. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de servo, de escravo, de pecador. Ter a forma de servo é incompatível com ser igual a Deus. Deus tem a forma de Senhor, omnipresente, omnipotente e omnisciente. Portanto, falando como servo de Deus, em João 5, 19, 30, 6, 38, 12, 49, 13, 15, 16, 14, 10, 17, 4. Portanto, Deus a apreciar e a convidar-nos a contemplar o seu próprio servo. Deus convida-nos a contemplar e a adorar o próprio Cristo como o Salvador. Isaías 42, 1, 43, 10 e 53, 11. Portanto, Deus no Velho Testamento, atenção, também podemos ler em Salmos 116, 16. Portanto, e podemos dizer que este passo foi irreversível. Ele é e será servo de Deus para toda a eternidade. Portanto, aqui vemos, portanto, que foi um ato único na história. Portanto, o cristianismo é uma religião histórica. Passa-se no espaço e no tempo. Cristo veio à Terra, encarnou em homem no espaço e no tempo. Nós temos que compreender isso.
morreu e foi ressuscitado ao terceiro dia no espaço e no tempo. Tudo se passa sempre no nosso tempo. Tempo, portanto, do mundo, do homem. Portanto, o Verbo, como servo, respondeu ao apelo de Deus, a quem enviarei e a quem há de ir por nós, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Portanto, agora vamos ver a natureza de Cristo, o servo de Deus. Sua natureza, João 6, 38, João 4, 34, João 17, 4. Podemos ler a sua natureza. As suas limitações nas palavras de João 12, 49, 50, João 14, 10. Nas ações, João 5, 19, 30. O seu exemplo, Mateus 10, 24, 25, Mateus 20, 28, Lucas 20, 22, 27, João 13, 15 e 16. Podemos ver tanto a natureza como as limitações de Cristo encarnado em homem. Depois Deus a apreciar e a convidar-nos a contemplar, já vimos, o seu servo, Isaías 42, 1, 4, Isaías 43, 10 e Isaías 52, 13, sempre baseado em versículos do Antigo Testamento. Depois vemos profecias da experiência do servo de Deus. Exemplos, Salmos 109, 16, 18, Salmos 116, 16, Isaías 49, 1 e 12, 50, 4 e 9. E podemos dizer que este passo foi irreversível. Ele será o servo de Deus por toda a eternidade. Ele tomou a forma de homem para salvar o próprio homem. Fez-se igual a homem, deixou de ser igual a Deus. É importantíssimo compreendermos isso. Continuando, algumas características agora dos discípulos na igreja nascente, no início da igreja. Portanto, em Atos 2,42 podemos ler que eles perseveravam na dedicação constante ao próximo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A doutrina dos apóstolos, na carta aos Romanos, podemos ver em Romanos 1,17 a justiça de Deus, Romanos 1,18 a ira de Deus, a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3,24. Romanos 4, 24, 25, Jesus Cristo, Nosso Senhor. O livro de Romanos é importantíssimo, meus amigos, para quem gosta de teologia, estudar profundamente o livro de Romanos. E depois, para compreender a Trindade, Nosso Senhor Jesus Cristo, o mistério, 1 Timóteo 3, 16, Lucas 10, 22, antes da encarnação e na própria encarnação. Portanto, podemos dizer que temos no próprio Evangelho temos no dia da sua carne, Cristo, a sua paixão, na sepultura, a sua ressurreição e na glória. Tudo isso acontece na pessoa de Cristo. Para refutar também aquelas doutrinas que dizem que Cristo foi apenas homem, nós aqui vemos logo que isto refuta completamente todo o Novo Testamento, como também as profecias do Antigo Testamento apontam para o Cristo divino. Portanto, é isso que nós temos que entender. Cristo divino. Portanto, o Verbo de Deus existiu no princípio, divino, igual a Deus, João 1 Colossenses 1,17, veja também Isaías 43,10, tinha a glória de Deus, era igual a Deus, João 17,5, tudo foi feito por ele, João 1,3, Colossenses 1,16. Portanto, isto é bom para rebater principalmente as testemunhas de Jeová, que não creem nessa parte, não é? Ele afirmou ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 22, 13, identificado como o Senhor dos Exércitos, Isaías 8, 12 e 14, Romanos 9, 33, e identificado como o Senhor Yahvé, Jeová e todos os nomes do Antigo Testamento sobre a pessoa de Deus. Isaías 40, 10. E podemos também ver o Verbo estava com Deus, era Deus e se tomou igual a Deus e fez todas as coisas como Deus. No princípio estava com Deus. Portanto, Daniel 2, 34, 44, a pedra, o Verbo, estava incorporado no monte de Deus. Meus amigos, isto é apenas alguns títulos, alguns pequenos estudos sobre a pessoa de Cristo, apenas para introdução e para também abrir o gosto aos meus amigos, para quem quiser fazer esse exercício, pegar na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e retirar e escrever num papel todos os versículos que apontam Cristo como igual a Deus, como sendo Deus, igual a Deus, tomando a forma de homem,
Portanto, todos esses versículos que eu aqui estive a enumerar, não é? Podem o fazer retirando das próprias escrituras, não é? Este livro é muito bom porque faz isto mesmo, apresenta-nos quem é de facto Cristo, o seu reino que não terá fim, não é? Podemos dizer que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras ficarão na eternidade, para sempre no universo. Portanto, Cristo é de facto o único caminho possível. E agora, apenas para concluir este vídeo, quero também aqui dizer, meus amigos, que aqui no meu canal, pronto, eu faço pouco estes tipos de vídeos, embora agora vou fazer algumas coisas mais em termos de teologia e também em termos de alguns autores cristãos, mas nós temos que ver que tudo gira à volta de Cristo. Do princípio ao fim, no primeiro dia que este mundo foi criado, até ao último dia que virá, tudo gira em volta do próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo o que está acontecendo no mundo é por causa de Cristo. Nós cristãos sabemos disso. Sabemos mais do que nunca que o alvo principal da nossa vida é Jesus Cristo. Nós só podemos olhar para Jesus. Podemos falar de política, como eu faço, de filosofia, estudar todas as coisas, de história, de ciência política, de todas as ciências, de economia, estudar profundamente a filosofia, todas essas coisas que eu faço, mas nós temos que ter em mente que o alvo, o objetivo da nossa existência, daqueles que creem, que é o meu caso, não é? E o caso daqui de alguns alguns amigos que eu sei que veem este canal, nós temos que, mais do que nunca, nestes últimos tempos, nos agarrarmos a Cristo. Seja em que condições forem e sejam o que acontecer à nossa volta, porque vai acontecer muita coisa e nós temos que pensar sobre isso. Eu sei que alguns de vós são católicos, outros são protestantes e até ortodoxos. Eu sei que dentro dos protestantes alguns esperam que a Igreja seja retirada do mundo, outros acham que a Igreja vai ficar até ao fim. Eu sei que existem muitas crenças dentro do próprio cristianismo. Por isso, não posso aqui dizer de facto qual será a certa, não é? Qual será a visão certa, a visão verdadeira, digamos assim. A única coisa que eu posso dizer é que, de tudo o que eu estive a dizer, Cristo é o centro, Cristo é a verdade, Cristo é o caminho, é a luz do mundo, e é a Ele que nós nos temos que agarrar. Em tudo, na nossa vida, em tudo. Portanto, qualquer, digamos assim, análise de seja o que for, Cristo deve ser o centro de todas as coisas. E é assim que eu quero me despedir. Este livro é muito bom. Natalino das Neves faz aqui um estudo bíblico muito interessante, baseado nos Evangelhos também e na própria pessoa de Cristo, também como eu estive aqui a dizer, baseado em todos os versículos. Mais uma vez, convido os meus amigos a lerem sempre a Bíblia, porque é o livro dos livros mais vendido no mundo, mais perseguido, mais estudado, mais criticado, mais exaltado. Continua a ser o livro dos livros. Não há nenhum livro em toda a terra, em toda a face da terra, nos 4 cantos, em todos os 5 continentes, não existe um livro como a Bíblia que tenha tido um impacto como teve a própria Bíblia. E só aí nós podemos ver o impacto que tem a palavra de Cristo na Bíblia, porque os Evangelhos retratam a palavra de Cristo. Também o nosso próprio tempo, no espaço e no tempo, é medido por Cristo. Eu sei que eles querem agora mudar, eles vão fazer tudo agora, esta nova era mundial, para mudar, porque eles não podem com isso. Mas o nosso tempo é medido por Cristo, os próprios chineses, os próprios muçulmanos, os indianos, todos, independentemente de terem também eles próprios tradições e as suas próprias, digamos assim, os seus próprios calendários, digamos assim, não é? E medição do tempo, eles, em termos internacional, eles são obrigados a seguir esta data que nós temos, que é a data universal mundial, antes de Cristo, depois de Cristo. Porque 2022 significa depois de Cristo, não é? E isso ninguém até agora pôde retirar. A Revolução Francesa tentou com todas as suas forças, mas não conseguiu. O povo não deixou. Portanto, Jesus Cristo continua a ser o Senhor do Universo. Este mundo é comandado nós sabemos por quem que está a comandar este mundo neste momento.
e está quase a revelar-se, não vou entrar nesses detalhes, mas nós sabemos também que Cristo continua a ser o Senhor do Universo e ninguém pode se confrontar contra Ele, e nós que somos os seus servos devemos nos agarrar a eles com todas as nossas imperfeições, que são muitas e muitas. Mesmo assim devemos dobrar o joelho, orar e pedir a Cristo que venha nos levar, portanto, e nos preparar para tudo aquilo que vai vir e, graças a Ele, termos a salvação na eternidade. Pronto, cheguei ao fim deste vídeo, espero que tenham gostado. Um abraço e até uma próxima.